Olá, queridos irmãos e irmãs. A Bíblia narra a história de um dos juízes de Israel que prometeu a Deus sacrificar a própria filha se fosse vitorioso numa batalha. Será que ele sacrificou essa menina ou será que ele apenas a proibiu de se casar? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje nós vamos aprender a respeito de Jefté. Será que ele realmente teve coragem de sacrificar a própria filha a Deus? E Deus aceitou isso? Vem comigo, vamos para a minha louça de explicações que nós vamos aprofundar o conhecimento nesse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa da nossa leitora é a seguinte. Lendo na Bíblia a história a respeito do juiz Jefté, fiquei com muitas dúvidas se Jefté sacrificou realmente sua filha em holocausto a Deus. Você poderia me dar uma luz nesse assunto? Alguns dizem que ele apenas não a deixou casar-se mais. Será que Deus aceitaria um sacrifício humano? Obrigado, querida irmã, pela sua importante dúvida. E você que me assiste agora pode também deixar a sua dúvida aqui nos comentários. Eu sempre digo, não existe dúvida boba. A sua dúvida é importante para o seu crescimento. Deixe aqui nos comentários, ela pode virar vídeo aqui no nosso canal, assim como da nossa irmã que trouxe para a gente essa importante dúvida. Vamos começar então a nossa resposta analisando um versículo aqui dentro desse contexto da história de Jefté. Juízes 11, versículo 30, que diz o seguinte: fez Jefté um voto. Um voto é um tipo de promessa. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso. Então observe que o objetivo do voto era vitória numa batalha. Esse que sair da minha porta, o primeiro será do Senhor. Então esse aqui seria então o cumprimento do voto. Esse será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. Não sei se você lembra, mas de acordo com a palavra de Deus, lá em Levítico capítulo 1, o holocausto é uma oferta totalmente queimada ao Senhor. O animal era totalmente queimado. Então o que Jefté está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, se eu for vitorioso, o primeiro que sair da minha porta ali, da minha casa, do meu lar, eu vou queimar em sacrifício ao Senhor. E aí nós caímos então agora numa pergunta. É possível saber se Jefté realmente sacrificou a sua filha em holocausto? Será que ele foi capaz de queimar a própria filha em sacrifício a Deus? E será que Deus aceitou isso? Fique comigo até o final que nós vamos aprender todas essas questões de forma detalhada. E nós começamos, queridos irmãos, aprendendo agora um pouco do contexto do voto de Jefté. Queridos irmãos, a Bíblia nem sempre é dizer sim ou não. A Bíblia exige que aprendamos os contextos para que façamos a interpretação correta. É dessa forma, leva um pouquinho mais de tempo, mas é importante. E é nesse momento que eu peço a você, inscreva-se no nosso canal. Todos os dias, de segunda a sexta, às 15 horas, vídeo novo. Temas importantes para o seu crescimento espiritual e na palavra. Inscreva-se, é gratuito e já deixa o seu like também nesse vídeo. Vamos entender então o contexto, queridos irmãos. No relato bíblico, podemos observar que Jefté era filho de Gileade com uma prostituta, de acordo com Juízes capítulo 11, versículo 1. Por esse motivo, ele foi rejeitado pelos seus irmãos e expulso da sua casa, conforme Juízes 11, versículo 2. Jefté, após ser expulso ali do seu lar, foi morar em outra região, numa terra chamada Tobi, e se ajuntou ali, diz o texto, com homens de má índole, ou levianos, conforme diz Juízes 11, versículo 3. Mas nós observamos no contexto, queridos, que ele tinha certo valor diante de algumas pessoas do seu povo que o conheciam, pois quando os amonitas, que eram aqui um povo inimigo de Israel, quando esses amonitas se ajuntaram contra Israel, ele, Jefté, foi chamado para ajudar a derrotar o povo amonita, conforme diz Juízes capítulo 11, versículo 6. Jefté, então, irmãos, é colocado como líder do povo de Israel e do exército para lutar contra os amonitas, conforme diz o texto de Juízes 11, que leremos a seguir. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, que foram lá à terra de Tobi buscar Jefté, e o povo o pôs por cabeça, chefe sobre si, ou seja, Jefté passa a ser ali um líder militar. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Podemos então, queridos, observar na narrativa que
que Jefté tinha certo respeito ao Senhor e buscava conversar então com o rei dos Amonitas para conseguir tirar dele a ideia de guerrear. Jefté foi inteligente. Primeiro usou a conversa para evitar uma batalha. E podemos observar isso em Juízes 11, 27. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, disse Jefté conversando com o rei dos Amonitas. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Podemos observar que o rei dos Amonitas não ouviu os argumentos de Jefté. Antes, se preparou para lutar contra Israel, de acordo com Juízes 11, 28. E é aqui então, queridos irmãos, que entra o texto que nós lemos lá no comecinho do nosso estudo. O voto de Jefté. Não vou ler de novo, só relembrando a você. Jefté, então, diante deste quadro, faz esse voto ao Senhor, pedindo que o Senhor o ajude a vencer. E então ele ofereceria a Deus um sacrifício de holocausto. Vamos analisar agora, então, esse voto de Jefté. Será que foi um voto aceito pelo Senhor? Será que foi um voto aceitável diante das leis de Deus? Vejamos. Evidentemente, esse foi aquele que nós chamamos de voto tolo. Sim, queridos irmãos, pois em toda a lei de Moisés observamos que Deus não aceita sacrifícios humanos em seus altares. Antes, Deus deu leis de como deveriam ser feitos os holocaustos e em nenhuma delas é aceita uma pessoa como oferta queimada em sacrifício. Nós não vamos ler aqui todo o texto para não alongar, mas leia quando você puder Levítico capítulo 1. Ali Deus determina os animais que poderiam ser aceitos e como funcionava a lei do holocausto. Então nós temos que Jefté provavelmente se baseou em atitudes de povos pagãos, sim, achando que poderia fazer esse tipo de voto também ao Senhor. Jefté erra quando faz esse voto. Mas, presbítero, está na Bíblia escrito esse voto. Então, Deus aceitou isso? Queridos irmãos, é importante que você tenha em mente que nós temos aqui um texto que nós chamamos de descritivo. O que significa isso? É um texto que descreve uma questão, uma atitude, enfim, um fato histórico como ele aconteceu, como ele ocorreu. A simples descrição do que ocorreu não significa que Deus se agradou disso. Nós temos diversos textos onde a Bíblia descreve coisas. Inclusive, você vai encontrar, por exemplo, lá em Jó capítulo 1, a descrição do próprio Satanás falando. Não significando, então, que Deus apoie as palavras de Satanás. Então, é importante que você tenha isso em mente. A sequência, então, do texto diz que Jefté e Israel saíram vitoriosos dessa batalha contra os amonitas, conforme diz Juízes 11, 32 e 33. E ao chegar em casa, ali em Mispa, a primeira pessoa que lhe saiu ao encontro foi quem? A sua filha. Algo totalmente previsível. Jefté poderia imaginar que ela seria realmente a primeira ou a segunda pessoa, quem sabe, né? A gente não sabe exatamente se a esposa estava ali, se havia mais de uma esposa, por exemplo. Mas observe o que ocorre em Juízes 11:34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha a seu encontro, com adufes e danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Jefté se desespera. 11:35. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor. E diz Jefté: não tornarei atrás. Queridos irmãos, nós vamos agora então passar a analisar o ponto focal do nosso estudo. Jefté realmente sacrificou a sua filha? E nós vamos ver isso claramente no texto explicado. Mas um recadinho rápido a você. Você que ama estudar a Bíblia, desse jeitinho aqui, versículo, análise. Venha comigo fazer o curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, vagas abertas, uma aula gratuita para você assistir aqui no primeiro comentário deste vídeo. Se você gostar, vem estudar comigo, não espera sempre começar janeiro, comece agora. Queridos irmãos, a filha de Jefté erroneamente aceita o voto do pai e solicita a ele que permita que ela chore por 2 meses o fato de não poder constituir família. É claro que quando eu digo erroneamente aqui, ela poderia fazer um tipo de resistência. No entanto, queridos irmãos, é compreensível
que naqueles tempos patriarcais a mulher teria pouca voz nesse caso. Mas ela poderia sim resistir a esse fato com toda certeza, mas ela não resiste. Ela aceita o seu destino e pede um tempo ao pai. Assim que ela volta de chorar com as suas amigas, esse fato terrível que iria acontecer em sua vida, ao invés de Jefté refletir mais sobre seu voto absurdo e sobre o que a lei de Deus dizia a respeito de sacrifícios humanos, Jefté prefere seguir os costumes pagãos da sua região, lá quando ele se muda para Tobi e quando ele segue ali a vida com homens de má índole. Ele então sacrifica sim a sua filha em holocausto. Presbítero, onde está isso no texto? Vejamos, Juízes 11:39. Ao fim dos 2 meses, que a menina foi lá chorar a sua virgindade, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Observe bem esse texto que nós vamos analisar mais. Fez segundo o voto por ele proferido. Assim, diz o texto, explica o texto, ela jamais foi possuída por varão. Façamos agora uma observação aqui, queridos. Alguns entendem que o trecho da Bíblia onde diz assim ela jamais foi possuída por varão teria sido uma forma de Jefté burlar o cumprimento do seu voto e Jefté a teria então deixado viva, porém sem casar. Mas será que esse argumento se sustenta dentro desse texto? Queridos, não se sustenta. Infelizmente, queria eu crer que o texto diz isso. A Bíblia narra pra gente claramente que Jefté fez segundo o voto por ele proferido. Está muito claro que ele cumpriu como foi prometido lá no seu voto. E o voto dele estava claramente que ofereceria em holocausto, conforme está aqui em Juízes 11:39. Ou seja, ele ofereceu sim a sua filha em holocausto. Mas o que significa então o trecho que jamais foi possuída por varão? Queridos, é uma consequência. Ela jamais foi possuída por varão ou por um homem, ou seja, ela não se casou porque ela morreu. É a consequência lógica. Observe que o texto diz lá, assim não foi ela possuída por varão. Por quê? Porque Jefté fez conforme o voto por ele proferido. Ou seja, ele ofereceu o holocausto. Então, é um cumprimento, uma consequência lógica do cumprimento do voto de Jefté. Tal voto foi tão absurdo contra a moça que em Israel havia uma homenagem a ela e não a ele. Observe aqui em Juízes 11:39 ali no finalzinho e versículo 40. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Observe então que nós temos uma homenagem à moça que de fato aqui sofreu uma grande injustiça por conta do seu pai. É importante ressaltar então, queridos irmãos, que esse é um texto descritivo. A Bíblia não esconde os erros de seus personagens. O texto descreve o que aconteceu sem fazer um juízo de valor, que é a característica do texto descritivo. Ele não diz ali que Deus gostou disso, o texto não faz um juízo de valor. Fica então para o leitor a função de analisar se aquilo estava ou não de acordo com as leis de Deus. E nós sabemos que não estava, como nós já exemplificamos a respeito das leis sobre holocausto. Jefté cometeu então um assassinato. Sim, ele descumpriu ali o mandamento, um dos 10 mandamentos, e também outros pecados descritos na lei do Senhor, como por exemplo, oferecer um holocausto contrário às regras já estabelecidas na lei de Moisés. Queridos irmãos, espero que tenham gostado do estudo de hoje. Vou deixar mais aqui alguns vídeos para você. Aproveite e cresça no conhecimento do Senhor. E claro, deixe o seu like, inscreva-se no canal e pode deixar comentário aí que eu fico muito feliz quando vocês interagem com o vídeo, tá bom? Fica com Jesus, até o próximo estudo.